Fala, nação tricolor, como é que vocês estão? Espero que sejam todos bem, que sejam todos descansados em um final de semana sem jogos do São Paulo, porque nesta terça-feira nós temos São Paulo na Libertadores contra a LDU lá na altitude de Quito, no Equador. E nesse vídeo a gente vai falar da estratégia do São Paulo, que eu não gostei muito, para enfrentar novamente a altitude, que é a nossa principal inimiga nessa rodada. Vamos falar do Trellis, que é a grande novidade na lista de jogadores levados pelo Fernando Diniz lá para Quito. Vamos falar do Daniel Alves. Treinou, começou a treinar de novo com o elenco, foi até o último segundo do domingo tentando ir para ser o grande reforço nessa Libertadores, mas não foi permitido pelo departamento médico do São Paulo. E daí ele tocou um pandeiro com os amigos dele, colocou nas redes sociais e deu o que falar. Torcida tá falando muito mal do Daniel Alves, viralizou negativamente, e o diretor de futebol, Raí, já se manifestou sobre o assunto. Vamos falar um pouquinho disso. Para finalizar, vamos falar sobre essa dupla de zaga, Léo Pelé e Diego Costa. Vou te trazer alguns dados. Te passa mais ou menos segurança do que Arboleda e Bruno Alves. Vou te trazer qual dessas duas zagas foi a mais vazada no mesmo número de jogos e qual é a média de gols sofridos de ambas as duplas. Fechou? Só que antes disso, se você estiver me assistindo pelo YouTube, já se inscreve aqui embaixo no canal e deixa seu like. Se estiver me assistindo pelo Instagram ou pelo Facebook, já segue o nosso perfil. E um último recadinho, você quer assistir a todos os jogos do São Paulo, todos os jogos, por apenas R$ 29,90 por mês. Ter mais de 3 mil canais livres de filmes, seriados, documentários, do que você imaginar. Por apenas R$ 29,90, a Network BG vai estar aqui embaixo o link. Você pode testar 2 horas gratuitamente e você pode assistir no seu celular, na sua TV, TV Box, Smart TV, onde você quiser. Fechou? Agora bora falar de notícia. Gente, Trellis, o cara da dancinha da liderança. Você lembra dos bons momentos de Trellis em 2018? Foram os melhores momentos. Depois teve empréstimo pra lá, empréstimo pra cá, e o Trellis está de volta. Quase foi emprestado para o Atlético Goianiense recentemente. São Paulo tentou emprestá-lo 2 vezes só neste ano, desde que ele voltou, mas acabou que não deu negócio. E o próprio Trellis falou: não, eu quero ficar no São Paulo porque estão indo embora alguns jogadores e em algum momento vai surgir uma oportunidade para mim. Pois é, o Trellis falou com o empresário, falou com a diretoria de futebol, e o momento que ele tanto aguardava chegou. Com uma vaga em aberto, o Fernando Diniz não sabia para quem que ia dar, até o domingo de manhã, no último minuto antes do São Paulo embarcar lá para o Equador, essa vaga estava nas mãos do Daniel Alves, que voltou a treinar, treinou com o elenco, fez de tudo para ir para a Libertadores, vale ressaltar, mas o departamento médico não autorizou o Daniel Alves que ele fosse. Já já falo um pouquinho mais sobre o retorno do Daniel Alves. E daí o Fernando Diniz deu oportunidade para ele, que também treinou, foi testado nos treinamentos, e o Trellis está de volta. Ele que neste ano de 2020 só atuou por 33 minutos pelo São Paulo, naquele fatídico jogo do Campeonato Paulista contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Jogo que eu não gosto nem de lembrar. Se você tem na sua memória, você não tem uma boa memória. Jogou só a base. O Trellis era a reserva dos reservas nesse jogo e só atuou por 33 minutos. Além de, vocês sabem, Daniel Alves que não vai, a gente tem como desfalque certo para essa partida o Luciano, Valcio, o próprio Daniel Alves, o Rojas, que ainda está naquela recuperação, que ele vai e não vai, já renovou o contrato, mas não volta nunca. Lisieiro, e de último momento Juan Fran, que foi para a Espanha com alguns problemas de família, pediu a diretoria para poder ir, foi liberado. Então eles fizeram os desfalques certos. Agora falando, muita sorte pro Trellis, né? Que ele entre, realmente faça aquele gol. Como ele tinha estrela em 2018 de entrar e decidir a partida, você falava: Trellis, tecnicamente não confio, mas entra como estrela que resolve o jogo. Então, assim, muita sorte pro Trellis nessa chance que o Diniz está dando para ele. Daniel Alves treinou até domingo, não foi liberado pelo departamento médico e depois viralizou tocando pandeiro, sem máscara, com os amigos. Foi parar umas TVs de fora aí, que tava dando umas entrevistas, num baita clima bom, só que a torcida tá pegando no pé, já explico por quê. O Daniel Alves tá voltando de uma fratura no braço direito. Lembra aquele jogo contra o Atlético Paranaense, que era essa rodada que foi, inclusive no final de semana a gente não jogou, porque foi essa rodada que foi antecipada. Então, nesse jogo, 3 semanas atrás,
O Daniel Alves teve um encontro de corpo ali, fraturou o braço, já saiu na hora com a mão no braço. E aí, por tempo indeterminado, não sabia se um mês e meio, dependia muito do jogador, ficou fora, passou por uma pequena cirurgia. Agora já voltou a treinar, já são 3 semanas sem Daniel Alves, ele tentou de tudo, igual o Pablo, que voltou uma semana antes de lesão. Vale ressaltar que o Pablo jogou contra o River. Ele voltou antes da lesão, jogou com dor. O Fernando Diniz falou bastante, enfatizou isso na coletiva após jogo. E aí o departamento médico não liberou o Daniel Alves, falou, olha, quem sabe no próximo jogo contra o Inter você jogue, mas esse ainda não tá liberado. Ok. Foi para casa do Daniel Alves, enquanto São Paulo foi para o Equador, pegou um pandeirinho, tocou com os amigos. Pra que ele foi postar tudo isso no Twitter e aparecer ao vivo na televisão internacional? A torcida tá pegando no pé, falou, olha, não tá se resguardando em relação ao coronavírus, tava fazendo aí com um monte de amigo uma festa em casa, sem máscara todo mundo. Como é que faz festa nessa época que tá todo mundo na hashtag Fique em Casa? Verdadeiros protocolos sanitários que os times estão tendo que seguir, que a Conmebol tá tendo que seguir. Olha aí o Binacional pedindo os pontos da LDU, porque os jogadores receberam visitas no hotel, então assim, protocolos seríssimos. E o Daniel Alves meio que saiu um Diego Costa do nada, foi mal. E o Daniel Alves acho que não estava pensando muito bem na hora que fez isso. A galera tá falando tá on pro Pandeiro, tá off pro São Paulo, não pegou legal, o torcedor tá no pé. Aí o Raiz já falou, olha, pode deixar que a gente vai conversar com o jogador, voltando do Equador a gente vai ter uma reunião muito especial com o Daniel Alves. Não foi legal a postura, não sei se a diretoria vai pensar em algum tipo de multa, mas a diretoria de futebol também está numa postura negativa em relação ao que o Daniel Alves fez. Agora, lembrando que a gente fez uma enquete no spfc.net, eu dei uma olhadinha antes de gravar esse vídeo, querendo saber se a torcida era a favor do Daniel Alves atuar nesse jogo até domingo, no momento em que ele estava treinando, ele ainda era dúvidas, aí você viu no próprio spfc.net que ele não viajou. E ele era quase que unanimidade, que a torcida era contra. Já deixa aí embaixo nos comentários a sua opinião, se você acha que o Daniel Alves faz falta. Antes de ir para o último assunto sobre a dupla de zaga, vou aproveitar essa deixa do Daniel Alves de ter uma galera que era contra ele. Eram contra ele ser, os torcedores que opinaram lá no spfc.net eram contra ele ser titular, dizendo que ele poderia pesar. E o São Paulo tem como principal inimigo nesse jogo o tal do sorote, né? Que é aquele efeito que dá no corpo quando você tá há muito tempo, na verdade há pouco tempo, antes de dar os dias certos, são 4 ou 5 dias que seu corpo se acostuma com a altitude. E o São Paulo vai jogar em 2.800 metros de altitude lá de Quito. O próprio pessoal do Equador, de outras cidades, quando vai para essa altitude, dá uma sofrida, então você imagina pra gente que vai lá. O jogo contra o Binacional em Juliaca, que eu estive lá, foi 3.800 metros, e o São Paulo já cansou no segundo tempo, vocês lembram exatamente, foi essa tática do Binacional, espera cansar e daí enche de gol. E o São Paulo não teve estratégia nenhuma para esse tipo de situação, porque o corpo se acostuma para altitude, ou depois de mais ou menos 4 a 5 dias, e com 15 dias você já não sente mais nada do tal do sorote, ou nas primeiras 5 a 6 horas você não sente nada, e aí depois você começa a realmente ter os primeiros sintomas. Contra o Binacional, o São Paulo tentou chegar em cima da hora da partida para os jogadores sentirem o mínimo possível da altitude. Contra o LDU, o São Paulo viajou ontem, quer dizer, vai estar há 2 dias, bem naquele período que o corpo vai estar no meio do sorote, você não tem nem para onde fugir. E depois de uns 4 ou 5 dias que você começa a ter menos o efeito da altitude. Então o São Paulo vai estar no meio do efeito, seja o que Deus quiser. Esperamos que o Fernando Diniz coloque, sei lá, a base para jogar a molecada que tem mais pulmão. Fora isso, não teve nenhuma estratégia, por isso que eu falei logo na entrada assim que eu fui contra. Ou você chega em cima da partida, ou já que você não teve jogo no final de semana, e é na sexta-feira, e o mais cedo possível. Chegava com os jogadores, fazia parte de condicionamento físico e já viajava. Se o Daniel Alves ficasse bom, ele que pegasse um avião depois no domingo. E aí era um problema só do Daniel Alves em relação à altitude. Vamos fechar falando dessa dupla de zaga, Léo Pelé e Diego Costa. Vamos comparar com os dados que temos de Arboleda e Bruno Alves. Desde aquele jogo contra o Sport pra cá, em que o Fernando Diniz, naquele jogo que ele bancou, né? Eu falei naquele jogo, falei, nossa, ou o Fernando Diniz cai hoje, ou ele vai muito bem na foto. Desde aquele fatídico jogo
tava feia a situação pro nosso lado. Já são 8 jogos e 10 gols sofridos, uma média por gol de 1,25 gols por partida. Já o Arboleda e Bruno Alves nessa temporada já tinham feito 18 jogos e sofrido 19 gols, uma média de 1,05 gols sofridos por partidas. Tá pau a pau, tem um golzinho a mais de diferença por um jogo a menos. É pouca diferença, mas tem uma diferença. O Arboleda e o Bruno Alves ainda saem na frente. Como você se sente no dia a dia dos jogos? Você se sente mais seguro quando você vê o Diego Costa e o Pelé, ou mais seguro quando você vê o Arboleda e o Bruno Alves? Ou você ainda dava uma mesclada entre esses dois nomes? Coloca aí nos comentários e já deixa o seu palpite. Espero vocês ao vivo lá no YouTube da SPFC.net e no Facebook para mais um jogo de Libertadores. E esperamos que com raça e com espírito de Libertadores dessa vez. Quando você acha que vai ser São Paulo e LDU? Você está animado, muito nervoso para esse jogo? Me coloca aí embaixo nos comentários. Grande beijo para todo mundo.